Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu vou falar sobre as minhas telas de pintura, o meu processo com a pintura. Então, é isso. Bom, assim, eu sempre fui uma criança que gostava muito de desenhar, de pintar, sempre estava esboçando alguma coisa. Eu tinha cadernos e cadernos que eu ficava às vezes tardes e tardes pintando e desenhando, fazendo vários cenários e tal. E tipo assim, no ano de 2022, ali por maio, antes dos Dias das Mães mais ou menos, eu tava numa parte da minha terapia tentando muito rever essa questão da minha criança interior, do que eu queria fazer, de como me conectar, enfim, era um processo ali da terapia. E aí eu tava com a cabeça explodindo, né? E aí eu fui entrar em oração e meditação e veio umas imagens na minha tela mental, na minha cabeça, né? De uma sala ou de um quarto, não sei bem, branco, com vários cavaletes e várias telas em branco de pintura. E do lado de uma janela que dava para um jardim. Isso assim, durante a minha meditação, a minha oração, né? Interna ali, enfim, me conectando e intuindo que eu precisava me conectar comigo mesma, veio essa imagem na minha cabeça e me deu um estalo. E eu lembrei que eu era uma criança que eu pintava, desenhava muito, só que isso tipo se apagou da minha memória. Eu não sei em que momento que eu deixei de fazer isso, não sei o porquê, o que aconteceu com esses cadernos, com esses desenhos. Era muita coisa, assim, muitos desenhos, assim. Eu lembro que eram cadernos, assim, grossos, assim, com folhas, com muitas folhas, que eu desenhava e pintava. Tinha vários lápis da Faber-Castell, enfim. Não aquele estojo super chiquetoso aí que a gente vê hoje em dia, mas eu tinha vários lápis, assim, eu gostava muito de pintar. Eu lembro que eu fazia várias paisagens e tal, e eu pensei, cara, eu vou pintar, né, tipo, eu não pintava telas, mas eu pintava com muito lápis de cor. Então eu pensei, por que não tentar voltar pra essa origem, pra essa questão? E aí fui numa loja de papelaria e comprei pincel, tela, tinta acrylex. Antes disso, comecei a pesquisar aqui no YouTube mesmo, tipos de tintas, tipos de telas, tipos de pinturas, porque assim, eu não manjo nada, mas eu acho que eu precisava colocar o que eu tinha dentro pra fora, né? E aí, enfim, comprei uma tela gigante, uma média, uma bem pequenininha pra eu ir testando, né? Formas, enfim. E aí eu, então, pintei minha primeira tela depois do Dia das Mães ano passado, em 2022, em maio. Era uma tela imensa, eu passei uma tarde inteirinha numa sexta-feira, só me dedicando a colocar pra fora o que eu tava sentindo, sem muita pretensão, assim, só deixar fluir. E nisso eu terminei o meu quadro, Chloe. Terminei o meu quadro, ali a minha tela, e eu detestei. Eu não gostei. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês verem, mas assim, ficou na minha casa por cerca de umas 2 semanas pendurado, e eu olhava e não gostava, não gostava. Foi um excesso de muita informação que eu fui jogando com muitos símbolos e coisas, e mistura de cores e texturas. Eu fui só fazendo, colocando pra fora assim, e saiu. Eu não gostei. E eu me desfiz dessa tela, eu joguei ela fora. Eu não gostava de tela aqui em casa, porque toda vez que eu olhava ela era pesado, não tinha harmonia, e me remetia a vários sentimentos que eu não... Até hoje, assim, eu não consegui entender muito bem o que eu elaborei ali, mas eu não gostava da tela e me desfiz dela. Mas eu tirei uma foto, porque eu tenho um Instagram específico só pra divulgar ali pra mim e pra amigos que gostam de acompanhar esses meus processos loucos de autodescoberta, enfim, as telas. Então, no mesmo ano, ali por setembro de 2022, eu fiz uma segunda tela. E aí, tipo assim, eu vou deixar uma outra foto pra vocês aqui também. Eu chamo essa tela de as grandes grades, porque, como vocês podem ver, ela tá dividida e cada quadradinho tem uma imagem, tem uma textura, tem uma cor, e foi muito intuído essa tela, né? A casinha ali tem um significado também, tudo tem um simbolismo ali muito forte. Então, é como se estivesse olhando a vida por vários ângulos diferentes através de uma grade. É como se a tela fosse uma grade, né, de prisão, algo do tipo assim, mental, tudo mental. E cada quadradinho fosse uma representação
de uma visão ou de uma hipótese da vida, de futuro, de passado. Então eu quis remeter a isso, assim. E foi uma combinação de cores, de texturas, de vibrações, elementos que eu fui colocando ali. Eu gosto muito dessa tela e eu espero mesmo que a pessoa ainda esteja com ela, porque tenho muito apego pelas minhas telas. E aí, no mesmo ano ali, por volta de outubro, mais ou menos, eu fiz a minha terceira tela, que foi a qual eu me apaixonei, tanto pelo processo quanto pelo resultado final. Foi uma tela que eu me orgulhei muito, muito de fazer e eu vou mostrar pra vocês agora. Então, pessoal, essa foi a minha terceira tela e eu me orgulhei muito, muito do processo, porque eu também segui nessa mesma pegada de fazer eu fiz uma divisão com fitas e fiz em cada pedacinho recortado uma representatividade. Então aqui foi como se fosse uma mandala. Vou aproximar para vocês verem. Eu quis brincar muito com as texturas, eu quis brincar com as cores. Isso aqui é a fita que ela tá grudada, tá, gente? Essas fitas dupla face aqui não colam tão bem, então acabou saindo um pouco do quadro, mas enfim. Aí aqui foi o meu primeiro abstrato, assim, né? Essa grande tela foi assim, né? No caso, aqui foi um beija-flor que eu quis fazer e eu gostei muito. A ideia inicial não era assim, mas eu curti muito o resultado. Aqui eu quis fazer a representação do mar, são de coisas que eu gosto, no caso, né? E a lua, as ondas do mar, seria como se fosse o anoitecer, né? E aqui seria como se fosse a natureza pra mim. Então eu brinquei bastante com as texturas, com cores, com as formas. E eu gostei muito dessa combinação. Aqui eu ainda não consigo identificar, mas eu gosto. Me remete a algo como New Age ou anos 80, cores e... não sei explicar muito bem. Eu ainda preciso dar acabamento pra esse quadro, ele tá cheio de coisas que eu preciso dar acabamento, mas eu só pendurei e ainda não fiz acabamento. Aqui é a mesma pegada, só que não sei, eu quis tentar algo frio e quente, acabou que ficou em duas cores frias, então ficou por isso. E aqui eu quis testar pontilhismo também, então eu fui brincando e tem umas que são mais grossas. Deixa eu tentar focar. Aí, tem umas que são mais grossas, umas que são mais finas, e quando eu passo a mão eu sinto a textura. Então eu gosto bastante de telas assim. E mistura de cores. Mas eu fiz com o dedo, com a ponta do pincel. E aqui também. Então aqui, ó, ela tá mais grossa, eu deixei camadas. Eu quis fazer algo como se fosse em massa, sabe? Moléculas e texturas. Eu gosto de brincar com cores e texturas. Então, por fim, essa foi a minha primeira tela que eu me orgulhei bastante, assim. E eu gosto muito, 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 muito dela. Seguindo aqui, essa foi uma outra tela que eu fiz, da qual eu sou apaixonada e me orgulhei muito. O título é Mulher à Sombra. Então eu brinquei bastante com o dinamismo, assim, né, da lua, do sol. Aqui é como se fosse uma cachoeira, a mata. E ela tá à sombra, realmente, coberta. É uma representação muito pessoal de um processo que eu tava passando. E, na verdade, o esboço inicial era completamente o oposto do que tá aqui, mas foi saindo e foi fluindo. Eu gostei muito. E tudo bom, Chloe? Ela batendo o sino. É sobre... Então, eu fiz essa tela aqui também para combinar. Então, é uma conjunção. É como se fosse uma continuação. Só que essa aqui eu penduro aqui para tampar essa tomada. Seguindo aqui embaixo, gente, a minha sala ela é toda cheia de coisas na parede, tá? Então, aqui é o sofá, é tela aqui, é tela lá, é tela aqui. Eu vou mostrando para vocês. Essa aqui eu chamo de a grande fuga. É outro processo pessoal que eu tava passando. O esboço também era completamente diferente. Acabou ficando assim. É um teatro, é uma prisão, é uma princesa, é uma fada, é um castelo.
tem muitos significados. E também é um processo pessoal. Na verdade, todas essas telas saíram de processos muito fortes, pessoais, que eu precisava colocar pra fora o que eu sentia. Então, acabou saindo isso. Tudo isso no mesmo mês, foi esse ano, saiu essa tela aqui também, que tá aqui do lado do meu sofá. Essa tela, eu ainda não decidi se eu gosto dela ou não. Eu sinto algo muito pesado nela. E também é do mesmo mês que eu fiz todas as outras telas, esse ano, em março. Como vocês podem ver, também tem muito pontilhismo e aqui eu brinquei muito com texturas e formas. Eu deixei fluir muito, assim. Então, a princípio, eu só tinha tinta verde quando eu fiz essa tela. Eu não tinha dinheiro pra comprar outra cor de tela, então só tinha tinta verde e acabei fazendo algo só no verde. Depois, quando eu comprei outras tintas, eu quis brincar com essa parte aqui com um pouco mais de azul e também com pontilhismo. Então, quando eu passo a mão, tem relevo. Aqui como se fosse uma grande placenta em flor. E aqui é um alto abraço, uma boca e um nariz. É como se fosse a representação de estar fechada, de tentar falar e não conseguir, de se abraçar, de autocuidado, de estar presa. Remete muito isso. E aqui como se fosse chuva, vento. Aqui é como se fossem aquelas representações daquelas plantas trepadeiras. Aqui é uma seta para cima. Aqui é escorrido propositalmente. Aqui é outras pegadas que eu fiz com pincel. Então, deixa eu ver se eu diminuo aqui a luz. Aqui. Eu gosto bastante e ao mesmo tempo não gosto. Não me remete a coisas tão boas, mas como processo pessoal, eu sei que foi algo que eu precisava expor. Essa tela enorme eu fiz no ano novo, de 2022 para 2023. Eu também estava passando por um processo pessoal bem complicado. Na realidade, eu estava tendo uma crise fodida de ansiedade e eu precisava expor. Então, esses pontinhos todos, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Também considero que o que eu expresso é muito abstrato, mas eu vou tentar resumir o que eu entendi depois que eu terminei essa tela, né? É como se fossem fogos de artifício. E aqui, representação de personalidades. Então, cada uma é algo, como se fosse o ego, o vitimismo, como se fossem várias personalidades, vários sentimentos. Aqui são pessoas interligadas. É como se a parte roxa tentasse abraçar a vermelha, mas se esvai. Aqui são sentimentos, então cada cor é um sentimento também. Aqui é como se fosse a representação do céu. É como se fosse o passar do tempo. Então cada cor é como se fosse um céu passando o tempo. O entardecer, anoitecer, pôr do sol. Essa flor eu quis brincar com o dinamismo de pontilhismo também, cores. Não vejo muito significado nela. Eu achei que ia ficar legal ali, comecei a fazer, mas depois eu percebi que cada flor que eu faço nas minhas telas tem um significado também. E essa foi a tela do Ano Novo. Seguindo aqui, essa tela eu fiz no Dia das Mulheres. Então tem uma representação muito forte de libertação, porque foi o fim de um ciclo, de um processo pessoal que eu passei. Então aqui tem as ondas do mar, o sol no entardecer. Aqui tem o símbolo do Om. Tem um beija-flor carregando essa flor aqui. Plantas, carpe diem, símbolo do feminino. Outro tipo de simbolismo aqui. Cada ponto também é chuva, como se fosse uma lavanda, assim. É o que eu consigo representar dessa arte. Aqui eu tenho um quadrinho do meu signo de Gêmeos. Gêmeos. Dos chakras também, porque eu sou reikiana. É
é isso. Aí passando pra cá, pro quarto, tem essa outra telinha que eu fiz, que eu chamo de a personalidade. Então, é uma mulher de perfil, aqui é os cílios e a boca. O esboço era pra ser completamente diferente, mas eu quis testar numa telinha pequena. Eu quis brincar com cores e formatos e me deixei ir também. Essa foi a minha última pintura, a minha última tela feita. Aqui são muitos simbolismos que eu ainda não consegui elaborar tão bem também, mas como vocês podem ver é muito abstrato, não tem muita forma. Ela ri no canto. Eu brinco muito com textura, com cores, com símbolos. Essa é uma tela imensa que eu tenho que deixar guardada embaixo da minha cama, porque eu não tenho espaço nas minhas paredes, basicamente. Aqui é como se fosse um grande útero. E aqui é como se fossem passagens, tipo ancestralidade, fases da lua, a representação do solo, do florescer. São flores aqui nesse cantinho. Aqui é o mar. Então é como se fossem as fases do mar também. Aqui é um barquinho, um sol, aves, vibrações, portais, o céu e outros cosmos. Outras representações referentes à positividade feminina, flores, chuva, cores, formatos também. São muitas coisas. Personalidades, mais uma. Aqui também é como se fosse o símbolo do DNA, né? Da genética, fases também. Enfim, eu brinco muito, eu consigo elaborar depois de um tempo, mas ficou assim a minha tela, as minhas artes são assim. E por último, mas não menos importante, tem essa tela aqui. Ela é uma árvore com dois lados. Aqui são folhas de flor, de uma planta minha mesmo. Tinham várias aqui, mas acabou caindo. Mas eu pretendo encher aqui de novo. De um lado ela tá florida, com folhas coloridas, e do outro não. Então, aqui é como se fosse parte de um lado e aqui outro, tanto pelas cores quanto pela divisão aqui, né? Ficou essas questões das cores, dos pontinhos também. Enfim, né? A árvore, ela tem muitos significados também aí. Eu gosto muito dessa tela também. Bom, pessoal, essas foram as telas que eu já produzi até a publicação desse vídeo, né? Algumas estão penduradas, outras estão só escondendo ali alguns cantinhos, algumas coisas. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Cada tela foi uma fase de um processo muito pessoal que eu passei. Enfim, eu não quero expor muito aqui, mas foi uma forma muito grande de eu me encontrar e de eu expor. Então, a pintura pra mim, né, em tela, ela serve como uma forma de terapia muito grande, porque eu consigo expor muita coisa que eu não consigo elaborar. Vocês viram aqui que muitas vezes eu tento explicar, mas nem eu consigo muito bem entender o que eu quis passar ali. Então é só deixo transparecer tudo que eu muitas vezes não consigo entender, eu não acessei do meu inconsciente, subconsciente, eu começo só a colocar. Então ali é 100% tudo intuitivo, eu nunca tenho uma ideia fixa. Às vezes eu penso em elaborar alguma coisa, mas sempre, todas as vezes, tipo, 90% das vezes sempre toma outras formas. E eu gosto muito de brincar com as cores, com as texturas, com formas. Todas elas têm uma ligação. Hoje, depois de passar por alguns longos processos pessoais, emocionais e psicológicos e espirituais, eu consigo ter uma clareza de um pouco do que eu tentava colocar para fora de outras formas, que não em palavras ou enfim, nas telas. E tem sido muito bom para mim, assim, eu gostaria de pintar muito mais,
mas muitas vezes me falta tempo ou coragem, porque eu sei que todas as vezes que eu for pintar eu vou acessar uma parte minha e muitas vezes eu não me sinto preparada, então eu deixo fluir naturalmente. E também porque a minha casa é tipo um Kinder Ovo, então não tem muito mais espaço, eu não tenho mais onde enfiar as telas, gente, eu não tenho mais parede pra pendurar, porque é foto aqui, é quadro aqui, é um monte de coisa, então eu não tenho mais espaço. Eu pretendo em breve me mudar, daqui a um tempo, para um apartamento que eu consiga ter mais espaço, e aí eu pretendo colocar mais telas, de repente com um quarto a mais e fazer de ateliê, não sei. Mas essa questão da pintura pra mim eu sinto muito forte e eu me sinto muito grata de poder ter voltado pra isso, porque eu sinto que eu consigo dar sabe, um respiro, um alívio, assim, eu me conecto com uma outra parte da Lô que muitas vezes eu não vejo assim no dia a dia, mais especificamente quando eu preciso tratar algo ou expor algo que eu não consigo em palavras, enfim. Então a pintura tem sido muito interessante assim pra mim nesse sentido, né? Eu pretendo ainda tentar outras tintas, tipo óleo e tudo mais. Por enquanto eu só uso acrylex, né? E eu gosto muito porque ela é fácil de manusear, de criar texturas. Eu gosto muito também, porque enfim, ela rende bem pra mim. E é isso. É uma parte nova minha até, não tem um ano agora, fez um ano agora em maio desse ano que eu tenho pintado assim, e tem sido um processo bem legal de autoconhecimento e também de autoidentificação e autovalidação, porque eu consegui decorar minha casa com as minhas artes, então uma coisa que eu fiz, que eu gosto, que me representa, que decora a minha casa, e isso tudo tem um preço muito especial pra mim. Com certeza, você decorar sua casa com algo que foi você que fez, que você se orgulha, que você sabe que faz parte da sua história, porque assim como as fotos que eu coloco na parede são de momentos, são de fases, contam histórias, as minhas telas também contam histórias, contam a minha história, né? Algumas dessas telas que eu mostrei pra vocês aqui contam sobre o meu ex-relacionamento, ou sobre a minha forma de pensar sobre algo, ou como eu me sentia. Enfim, eu acredito que também a arte ela é muito expressiva para cada pessoa, como eu estava falando, né? Então pode ser que para vocês tenha tido outro significado ao olharem ou não ter tido nenhum, e tudo bem. E pode ser que também daqui a 5, 10 anos, se eu ainda tiver essas telas, eu tenha outra visão sobre tudo, né? Mas é incrível como a arte, ela transborda, assim, em tantas coisas diferentes dentro de nós, seja sentimentos, pensamentos, visões, e eu acho isso incrível. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, demonstrando um pouquinho das minhas pinturas. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês tiveram alguma percepção, alguma coisa diferente, também vai ser legal ler o comentário de vocês. E é isso, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!